gostaria de convidar para esse segundo painel um convidado um painelista que vai trazer alguns caminhos para incorporadoras, loteadoras, corretores, inclusive, sobre como ter mais autonomia nas vendas. Como ele mesmo costuma dizer, tentar desmitificar a cultura digital nas vendas das empresas do mercado imobiliário. Então, convido ao nosso palco virtual o Glauco Farnese, CEO da Facilita, que já tem mais de 12 anos de experiência em marketing digital e vendas no setor imobiliário, inclusive. Glauco, é sempre um prazer receber você aqui nos nossos eventos. Agradeço desde já. Segunda participação em uma semana aí, mas agora para uma praça diferente, sempre tentando trazer essas provocações, esses novos insights. Obrigado pela disponibilidade, Glauco. Obrigado, Léo. Obrigado, Lucas, Henrique. Gostaria de estar juntos aí pessoalmente, como vocês comentaram, mas enfim, vamos fazer o nosso melhor aqui virtualmente, que em breve que a gente possa estar juntos. Claro. Desembarcamos no Rio de Janeiro na segunda-feira, né? Que foi na verdade, na sexta-feira, né? Quinta-feira, já estamos aqui. Quinta-feira. Estivemos em Rio de Janeiro e agora aqui em Campinas. Um prazer. Muito obrigado novamente pelo convite. Vamos em frente aí. Vamos lá, Glauco. Você vai usar uma apresentação, né? Sim. Então peço que você compartilhe a tela. Para a gente dar início, eu já passo a bola para você. Perfeito. Vamos lá. Tá. Deixa eu ampliar aqui. 100%, Léo? Foi, agora é contigo aí. Show de bola. Valeu, obrigado. Pessoal, bom dia a todos. É um prazer estar com vocês nesse evento da Smartus. Espero juntos que a gente possa, nesses próximos 30 minutos, que a gente possa conscientizar e inspirar vocês a gente utilizar mais a tecnologia na área de vendas, tá? Eu vou buscar aqui ser o mais prático possível. Eu sempre gosto de meio que sair do mimimi e ir para casos práticos, casos reais, tá? Então, espero que esse bate-papo seja muito produtivo. De antemão, já deixo à disposição o que for necessário para ajudar as empresas de vocês, sejam os corretores, incorporadores ou loteadores, tá? Acho que essa missão principal, para iniciar a minha fala, esses desafios na implementação da cultura digital nas vendas, tá? Como está mostrando nessa imagem aí, pessoal, primeiro ponto, é importante a gente utilizar essa palavra cultura, essa cultura digital, porque a cultura, ela não é somente contratar determinada tecnologia, ela não é implementada de um dia para a noite, ela exige que tenha lideranças muito engajadas dentro do projeto, assim como a cultura de um país, uma cultura de uma sociedade, você vai mudando ao longo de vários anos, ao longo de várias iniciativas, até ter essa cultura implementada, nessa parte digital da mesma forma. Todas as companhias hoje já sabem, é muito óbvio, da importância de se ter a tecnologia nas vendas, mas vale essa ressalva, que é uma mudança cultural nas vendas. Também nessa imagem mostram várias pessoas, né? Então, essa cultura digital tem que estar desde uma equipe de pré-atendimento, tem que estar implementada dentro dos corretores, dentro dos gestores comerciais, dentro da secretaria de vendas, enfim, em toda jornada da venda, do início ao final da venda, é importante ter essa cultura digital implementada, justamente para estar alinhado a esse novo consumidor de imóveis que já tem essa cultura cada vez mais no seu DNA e no seu dia a dia, tá? Eu vou mostrar aqui algumas práticas, algumas telas do app Facilita, que é a nossa plataforma, mas eu faço uma ressalva aqui. Independente da tecnologia que estão sendo utilizadas, vejam o conceito. Então, a tecnologia ela é uma ferramenta, mas vejam aqui o que eu vou apresentar para vocês de casos, de referências e de indicações, como que você consegue, na plataforma que você já tem contratada ou em futuras plataformas, se esses conceitos estão bem aplicados. Beleza? Não parece, mas sou eu nessa foto. O Photoshop aí deu um apoio. Então, meu nome é Glauco Farnese, fundador e CEO da Facilita. A Facilita hoje está presente em mais de 23 estados, mais de 220 incorporadores
e 32 mil corretores conectados. Então, a gente tem essa abrangência e essa experiência bem a nível nacional, tá? Empreendedor desde os 17 anos, com tantos desafios, conquistas, eu sou um empreendedor apaixonado por empreender nesse país, apaixonado por tecnologia e mercado imobiliário há 14 anos, e essa missão de aplicar tecnologia na prática para que a gente tenha uma venda cada vez mais eficiente. Iniciando aqui, dando um passo para trás, eu queria primeiro passar qual que é a história recente do mercado imobiliário. Vários aqui já passaram por todas essas fases, mas acho que era importante a gente dar esse passo atrás e olhar alguns anos de como é que a gente chegou até o ponto ideal. Eu chamo aqui que a gente passou pela era de ouro, que foi ali de 2008 até 2013, 2014, em que teve uma intensidade muito grande de vendas no mercado imobiliário, expansão de várias construtoras a nível nacional, a economia do país muito forte, muito pujante, enfim, estava tudo muito rápido e uma venda, entre aspas, fácil, né? Era praticamente só um tirar pedido, tinha muita demanda, poucos produtos, então estava muito rápido e muito intenso esse crescimento. Depois de 2013 até 2018, a gente chama a era da seca, ou seja, tudo que estava do ouro foi na seca, foi ao contrário. Então, problemas políticos, econômicos, a redução das empresas, vendas lá embaixo. Então, a gente passou por um período muito crítico dentro das vendas do mercado imobiliário, mas que nos fez, na minha opinião, melhorar toda a parte de gestão. Na hora da crise, na hora que as coisas estão difíceis, é que a gente consegue otimizar e melhorar os processos. E 2018 para cá, eu chamo a era da eficiência. Eficiência que é importante hoje para as vendas. Eficiência em toda a jornada, desde o planejamento do produto, a área construtiva, a equipe comercial, pós-venda, ou seja, as empresas que fazem o dever de casa e têm essa gestão eficiente, eles estão conseguindo fazer vendas, inclusive recorde de vendas a cada mês, mesmo durante a pandemia, algo que é impressionante. Então, vamos primeiro, acho que o primeiro ponto aí para a gente poder sintonizar, que a gente está na era da eficiência, tá? E aí essa provocação que eu faço para todos que estão nos ouvindo é se o seu processo de vendas está eficiente, ou seja, se o processo de atendimento ao seu cliente, atendimento aos corretores, a agilidade desse processo para poder fazer uma venda, o controle, ou seja, eu acho que é super importante uma reflexão, principalmente nesse momento de pandemia, de rever processos, rever todo esse cenário, se esse processo seu está realmente eficiente. E eu trago para ajudar nessa reflexão duas pontas que eu considero fundamentais dentro da eficiência. Primeiro, a autonomia para o corretor, tá? Então, nas vendas, pessoal, o corretor de imóveis ele tem que ter total autonomia para fazer uma venda independente do gestor comercial, secretaria de vendas, etc. Essa autonomia desde a hora de pegar o material de venda, consultar uma disponibilidade, simular uma proposta, enviar uma pasta digital, atender aquele cliente, registrar o que falou, colocar uma tarefa futura, ou seja, ele tem que fazer todo o processo da venda sem ter que fazer uma ligação, sem ter que pedir um WhatsApp, sem depender de ninguém. Ele tem que ter autonomia em todo esse processo de vendas. E o gestor precisa ter controle. Tá? Que eu gosto de falar a palavra rastreabilidade, ou seja, você tem que saber a cada cliente que está sendo atendido, desde que foi gerado um lead na internet, o cliente que chegou no stand de vendas, você tem um controle de tudo o que está acontecendo nessa timeline da venda dele, tá? Todo esse processo. Então, você tem que ter o controle das vendas do lado do gestor. Então, a eficiência, vamos dividir nessas duas partes, autonomia para o corretor e controle para gestor. Aqui eu não vou passar o vídeo para a gente poder acelerar na apresentação, mas quem puder depois, esse vídeo é um filme que chama Zootopia, e aqui é uma analogia que eu faço. A coelhinha é como se fosse o nosso consumidor de imóveis, ele está muito mais, as pessoas são muito mais antenadas,
estão muito mais espertas, estão muito mais eficientes, estão muito mais digitais, tá? E a provocação é, do outro lado aqui da mesa, nós estamos rápidos, antenados e eficientes para esse novo consumidor de imóveis? Ou estamos preparados para atender esse novo corretor de imóveis? Porque o corretor também está mais ágil, está mais eficiente, está mais digital. Então, a provocação é para que todo esse ecossistema do lado da venda, de atendimento ao consumidor, esteja rápido, eficiente e, é o que eu digo, pelo menos alinhado a esse novo consumidor de imóveis, tá? Bom, e aí, fala, Glauco, beleza, fiz uma reflexão aqui, meu processo está ineficiente. Eu acredito que tem pontos que eu preciso melhorar aqui na minha companhia. O que a tecnologia pode fazer por mim? Porque muitas vezes, né, aqui eu não sei se é uma tartaruga ou se é um jabuti, mas esse bicho aqui, ele está numa enrascada, porque ele sabe o que precisa fazer, mas muitas vezes ele não tem como fazer, ele não sabe quais são as ferramentas que ele vai ter na mão para poder andar e para caminhar nessa transformação digital. Então, meu objetivo é passar alguns casos e referências aqui de como que a tecnologia pode apoiar nesse processo de vendas mais eficiente. Aqui eu vou trazer duas pesquisas que eu acho que são bem bacanas. A primeira é que o mercado imobiliário é um dos setores mais atrasados na transformação digital. Essa imagem aqui é bem representativa, né? Aqui é a pasta de propostas e aquele gestor desesperado em todo o processo muito burocrático, tá? E nos Estados Unidos, 80% das negociações são realizadas digitalmente, enquanto no Brasil esse índice não alcança os 30%, tá? O que isso quer dizer? Que a gente precisa ter essa venda mais digitalizada, mais transformada. A pandemia trouxe isso de uma forma muito bacana, então projetos que eram importantes nas companhias dessa digitalização, agora são projetos obrigatórios. Então, desde a utilização mais de tour virtual, assinatura eletrônica, mobilidade, são conceitos que a pandemia trouxe uma aceleração nessa utilização, tá? Então, eu vejo com muitos bons olhos, desde das empresas de tecnologia, os empreendedores, os corretores, está muito bacana e eu não tenho dúvida nenhuma que, no máximo, até o ano que vem, o mercado imobiliário, quanto pujante ele vai ultrapassar e vai estar dentro de umas lideranças dessa transformação digital. Não tenho dúvidas nenhuma, estou muito animado, muito entusiasmado com tudo que está acontecendo em todas as frentes do mercado imobiliário, não só dos bancos, dos cartórios, dos incorporadores, dos corretores, né? Todo esse ecossistema tem se transformado muito. E aí, eu quero então trazer para vocês aqui, para a gente fasear em 5 pilares, né? Que eu considero 5 pilares fundamentais para ter essa cultura digital nas vendas implementadas, tá? Então, eu vou dividir isso em 5 partes, que eu acho que é bem bacana para vocês, enfim, estruturarem e aplicarem. Então, desses 5 pilares aplicados, essa cultura digital automaticamente já vai estar implementada. Primeiro pilar, medir. Aquilo que não se pode medir, não se pode melhorar. O que é isso, pessoal? Nas vendas, você tem que ter um controle das vendas. E para se ter controle, tem que ter métricas. Tá? Eu faço analogia, imagina o Usain Bolt, se ele não soubesse em quantos segundos que ele fazia a corrida de 100 metros. Imagina se ele não soubesse se era 30, se era 20 segundos, se era 10 segundos. Tá? Por quê? Ele começou provavelmente lá nos 15 segundos e foi melhorando a performance, otimizou para 14, para 12, para 10, até chegar a 9,68, ou seja, ele foi medindo e foi otimizando o tempo dele, que nesse caso era a performance. E ele sabia em quantos segundos que ele fazia e quantos segundos que o concorrente dele fazia. Então ele tinha comparação também com o mercado. Então, o primeiro pilar é medir. Vocês, gestores, vocês, corretores, têm que ter métricas do que está acontecendo nas vendas. E eu trago aqui a sugestão, se você não tem nenhuma métrica, coloque essa métrica como objetivo de medir. Taxa de conversão, leads / vendas.
monitora todos os leads que estão chegando na sua companhia, seja via Facebook, via site, visita no stand, carteira corretor, tudo que entrou no funil, tudo que terminou em venda ganha. Se você tiver já essa primeira métrica, você vai ter uma série de dados para otimizar. Então, você tem uma taxa de conversão geral da companhia, você pode filtrar para determinada origem. A taxa de conversão minha, exemplo, é 5%, mas do Facebook está 1%, da equipe tal é 3%, do empreendimento Y é 2%. Então, você pode pegar essa taxa de conversão e aprofundar a análise em equipe, produto ou determinada origem, tá? Aqui é bem bacana, acho que é legal compartilhar com vocês. Essa é a média do mercado imobiliário no Brasil, tá? A gente monitora já há alguns anos. Então, essa taxa de conversão fica entre 2% e 4%. Ou seja, a cada 100 atendimentos que são feitos, tem que gerar de 2 a 4 vendas. É muito simples, né? Pega o total de vendas, dividido pelo total de leads, você vai encontrar essa taxa de conversão. Aqui tem algumas ponderações importantes. Dependendo da mídia, essa taxa de conversão varia muito também. A gente tem, por exemplo, de mídia de Facebook, é 0,7%, porque são geralmente leads que estão mais no topo do funil, então a taxa de conversão normal que seja menor. Vai ter mais leads e uma taxa de conversão de 0,7%. Já no stand de venda, chega até uma média de 8% a 10%, porque são menos pessoas, mas estão no processo final da venda, de acordo também com o produto, com o preço e com a equipe de vendas. Mas, independente das variáveis, que são muitas, como também no Usambot são várias variáveis diferentes, essa é a métrica, entre 2% e 4%. Se está abaixo de 2%, alerta e aprofunda a análise para ver o que está acontecendo. Se está entre 2% e 4%, está na média, acima de 4%, parabéns, você está acima dessa média geral do mercado. Eu quero trazer alguns casos práticos desses pilares. Nesse primeiro pilar de medir, eu quero trazer o caso da Arbori. A Arbori é uma empresa de São Paulo, atua em Minha Casa Minha Vida. Eles têm já hoje mais de 30 mil clientes sendo gerenciados no seu funil de vendas, praticamente 300 corretores utilizando. É uma empresa que não tinha nenhuma cultura digital nas vendas, e o Vinícius e a Flávia, eles colocaram isso como projeto da Arbori há mais ou menos 2 anos atrás, e hoje todo o processo, toda essa cultura já está implementada de forma automática dentro dos corretores, dentro da toda a companhia, tá? Aqui é um print do funil de vendas deles, não sei se está claro para a leitura de todos, mas vejam que tem aqui, desde o funil de aguardando atendimento, em atendimento, que é a equipe de pré-atendimento que faz esse trabalho, e os corretores, toda a parte de montagem de pasta, então é enviado a pasta via app, o correspondente bancário retorna com aprovação, então todo esse controle de análise de crédito, todo o controle de proposta, o que está em contrato da Secretaria de Vendas, o que está em venda ganha. Ou seja, pessoal, cada caixinha dessa é um cliente e é uma vida que está sendo atendida. Esse aqui é o Rodrigo, que está interessado em um produto Pateu, responsável Vanessa, está em frio contratado aqui. Ou seja, como cada caixinha está sendo controlada, com diferentes pessoas dentro dessa jornada da venda, você vai ter dados para poder medir, e aí é o ponto que eu queria trazer para vocês, para poder ter essa taxa de conversão medida. Então, desde o momento de controlar o funil de vendas, todo o trabalho de enviar documentação e aprovar esse crédito, tá? Toda a parte da timeline da venda que eu disse. Então, quando o corretor mandou a pasta, gravou lá que a Vanessa, dia 10/7, às 11 horas, mandou uma pasta para aprovar. Que dia que foi o SICAC foi condicionado, que dia que juntou as documentações. Ou seja, você vai tendo controle para cada cliente daqueles 30 mil do que está acontecendo na sua jornada dentro da venda. Tendo a jornada controlada do início ao final da venda, tendo todos esses dados monitorados, eu consigo, por trás, ter o BI e medir a taxa de conversão, tá? Que nesse caso aqui da Arbori, nesse print aqui, está como 2,95%. Ou seja, a cada 100 clientes que estão entrando no funil,
praticamente estão tendo uma média de 3 vendas. E, se necessário, eles podem filtrar. Mas eu quero saber especificamente do Facebook, especificamente do produto tal, da equipe tal, tá? Então, pessoal, independente, novamente, da tecnologia, ter esse controle na palma da mão do gestor é essencial, porque com essa métrica ele consegue medir, otimizar e fazer acontecer dentro das vendas. Segundo pilar, ser simples. Aqui eu tenho uma frase que eu gosto: faça o simples em um mercado imobiliário complexo. Até o Romeu, que vai palestrar também com vocês aqui, cita muito sobre isso. Ou seja, a gente está num momento hoje que tem várias tecnologias, vários termos diferentes, né? Então, internet das coisas, big data, inteligência artificial, chatbot, lead, CRM, revolução digital, ERP, inbound, criptomoeda, impressão 3D e vários outros termos, várias outras práticas, várias outras recomendações nessa sopa de palavras relacionadas a essa transformação digital. Mas o que eu gostaria de reforçar e pedir para vocês sejam simples. Por mais que a tecnologia ela tem vários termos, tentam iniciar com um projeto mais simples possível. Nessa imagem aqui, representativa do peixinho, ele tenta sair aqui do aquário pequenininho e pular para o aquário grandão. E ele acaba ficando no meio do caminho e não faz nada. O que está acontecendo muito é isso. As companhias estão tentando se digitalizar em todos os aspectos ao mesmo tempo e às vezes ela não consegue digitalizar nada e fica no processo de 10 anos atrás. Então, mapeiem o que é mais prioritário dentro da companhia, faça o simples, executa o simples e ao longo do tempo você vai otimizando e melhorando essa cultura digital. É melhor começar simples e começar bem feito do que não fazer esse trabalho de forma mais faseada, tá? Tem até um termo na tecnologia que chama MVP, mínimo viável possível, ou seja, as empresas como Google, Facebook, etc., elas sempre começam, qual que é o mínimo que eu preciso começar com esse produto, eu vou fazer ele rodar e depois eu vou aumentando o número de recursos dele, tá? Então, aplicar esse mesmo conceito de MVP dentro das nossas companhias. E tem a metodologia que eu gosto muito, ACF, ela é muito eficiente, não sei quem já está aplicando nas empresas, que é metodologia arroz com feijão, tá? Metodologia ACF, ou seja, faça o básico, comece com o simples, faça o arroz com feijão, não tenta fazer algo muito sofisticado, muito complexo e que, no final das contas, não vai resolver nada. Faça o simples, faça arroz com feijão dentro dessa área de cultura digital. E a minha visão, porque eu fazia o simples nas vendas, tem esses 2 pilares que são fundamentais, tá? Primeiro, agilidade no primeiro atendimento, ou seja, quando esse cliente pedir um atendimento, seja uma resposta rápida. Se o Glauco quer comprar um lote num condomínio fechado, eu entro num site e o corretor me responde nos primeiros 2 minutos, ele entra em contato para me falar. Um outro corretor demora 2 dias e um outro corretor não me liga. Independente da qualidade do atendimento, aquele corretor que em 2 minutos me ligou, a chance de eu fechar com ele é muito maior do que quem demorou, por exemplo, 2 dias para poder ligar, e quem não me ligou, aí 0% de chance. Então, agilidade no primeiro atendimento e gestão do atendimento, pessoal. Tem um dado que os brasileiros compram, em média, 1,3 imóvel na vida. Ou seja, muitas vezes esse cara vai ficar no seu funil durante 6 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos. E se você não está gerenciando o que você falou, próxima atividade, o que falou, próxima atividade, e acompanhando esse cliente ao longo dessa jornada de escolha dele, você vai perder uma quantidade muito grande de oportunidades. O mesmo caso da Árvore que eu citei agorinha, ele diz que em maio, o Vinícius, que é o diretor, teve recorde de vendas na história da Árvore, e 70% das vendas veio de clientes de funil mais antigo, ou seja, clientes que em outra fase não tinham fechado, fizeram uma campanha agora, reciclaram e fecharam 70% das vendas. Então, a importância dessa gestão do atendimento.
E aqui eu trago uma pesquisa que é aí comprova o que eu falei anteriormente. Se aquele cliente pediu um contato, quem retorna em até 5 minutos tem 100 vezes mais chances de fechar a venda do que quem retorna com mais de 30 minutos. A média no mercado imobiliário é de 5 horas, o tempo de retorno no mercado imobiliário, e, pasmem, 47% dos leads gerados no mercado imobiliário nunca são respondidos. Quem quiser comprovar, espero que Campinas seja diferente esse número, mas entre num site de imobiliárias, em portais imobiliários, e mandam 10 contatos para ver qual a quantidade que vai retornar em até 5 minutos, em até 30 minutos, e quantos que não vão dar retorno algum. Tá? Então, mais do que geração de leads, a importância de você ter essa primeira agilidade no atendimento, ela tem papel fundamental no seu processo. E o segundo, essa gestão de atendimento, né? Aqui representando aqui num app, em que todo mundo que está trabalhando nesse ciclo da venda registra o que falou e coloca qual que é a próxima atividade futura. Tá? Isso, pessoal, fazer na mão, ou fazer no Excel, é praticamente impossível. Tem que ter algum CRM, ideal que seja mobile, em que vai ajudar o corretor nessa gestão do atendimento. Ele vai ter lá 100, 200, 300 clientes gerenciados no funil. Se não tiver tecnologia, ele não vai conseguir ter isso de forma eficiente. Essa gestão ao longo do funil, ao longo dessa jornada dos atendimentos aos clientes. Aqui eu quero trazer o caso da Vincer, que é uma imobiliária de Goiânia. Eles têm uma média de 123 usuários, a grande parte aqui corretores, né? Mais de 15 mil clientes sendo gerenciados no funil. E aqui eu quero trazer uma parte importante de tecnologia que ajuda muito, que é essa distribuição automática de leads, né? Essa parte de agilidade que eu citei, se você tem, por exemplo, somente por e-mail, todo cliente que chega no site ou no portal vai para o e-mail, a chance de você deixar de atender aquele cliente, não atender ele, entrar no seu caixa de e-mail ou demorar muito tempo é grande, tá? Com esse recurso aqui, quando um cliente lá no site, na landing page, no Facebook, pede um contato, na hora é alertado via push e via e-mail quem que é o próximo da fila que vai falar com esse corretor, tá? Então, a tecnologia pode ajudar nesse alerta e, a partir daí, recebeu esse cliente e começa a fazer o trabalho de atendimento. Da mesma forma, como eu mostrei no funil da Árvore, que é Minha Casa Minha Vida, tem o funil também da Vincer. Lógico, são etapas diferentes. Aqui teve a DNA de vendas que fez todo o mapeamento de processos deles. Então, você tem aqui as etapas, os status, mas o conceito é o mesmo. Cada caixinha desse é um cliente que é interessado em um produto e tem algum corretor atendendo ele. Pessoal, muito importante aqui, acho que eu gosto muito de ressaltar essa analogia do avião. Quem é da equipe aqui da Facilita sabe que eu sempre reforço essa metodologia, que avião não voa sozinho. Por mais tecnologia embarcada, vale milhões de dólares, é algo fenomenal de tecnologia, sozinho não vai chegar a lugar nenhum. Tecnologia também não. Ou seja, não adianta contratar a melhor tecnologia do mundo se não tiver esse tripé. Esse tripé é como se fosse uma mesinha de 3 pés. Se um desses 3 pilares não estão funcionando, o projeto não vai ficar de pé, tá? Que é, então, tecnologia seria aqui o avião, ou seja, que são as ferramentas que vocês vão utilizar nessa cultura digital das vendas. A parte de pessoas, tá? Então, da mesma forma que no avião tem que ter o piloto, tem que ter a tripulação, tem que ter os passageiros, da mesma forma na cultura digital das vendas, tem que ter um piloto. Quem que é o líder estratégico desse cara? Uma autonomia forte, um cara que vai comprar o projeto e vai fazer acontecer. Quem que é a tripulação? Quem que é a equipe operacional que vai estar junto às equipes de venda, treinando, tirando dúvidas, alertando, fazendo isso acontecer? E as próprias equipes de vendas, que são os corretores e os gerentes. Então, as pessoas têm que fazer parte desse projeto. E, por último, aqui, os processos, tá? O plano de voo, no caso aqui da analogia. Então, eu tenho que ter o avião, eu tenho que ter o piloto, que é quem que vai pilotar, quem que vai participar desse projeto, e eu tenho que ter aonde eu estou, qual cidade que eu vou chegar, em qual que vai ser a velocidade máxima, qual que vai ser a altitude, ou seja, eu sei onde que eu quero chegar. Da mesma forma, numa cultura digital, os processos, os fluxos, as regras
quem vai fazer o quê, como é que vai ser a passada de bastão. Tudo isso tem que estar muito claro para que esse tripé funcione de uma forma bacana. Show? Terceiro pilar, lado humano. Então, ser de verdade são as relações sinceras que nos conectam com o futuro. Tecnologia é muito bacana, mas não podemos esquecer do lado humano nas vendas. Eu fiz uma brincadeira rápida, né, que eu usava esse slide e tinha sempre o sorrisão da mulher, o aperto de mãos. Eu falei, não, em época de Covid, temos que colocar aqui a máscara e nada de aperto de mão. Aqui eu fiz uma analogia rápida para vocês da importância dessa parte de conexão, tá? Que muitas vezes, vamos fazer a nossa brincadeira aqui, que uma mulher de 45 anos chega para conhecer um empreendimento, um condomínio fechado. Muitas vezes o corretor apresenta somente uma apresentação genérica. Aqui tem a portaria, tem segurança, tem uma área de lazer, tem quadra de futebol, tem asfalto, XPTO, enfim, ele vende todas as áreas daquele empreendimento sem fazer, muitas vezes, uma simples pergunta que se conecta o lado humano daquela pessoa, tá? O que é mais importante para você nesse empreendimento? Se o corretor fizesse essa pergunta, e aí vamos colocar essa personagem aqui, que é a nossa cliente, se ela fala, olha, eu sou casada, tenho 2 filhos, então eu procuro nesse condomínio fechado um local para segurança com os meus filhos, para que eles possam brincar com liberdade, um campo de futebol para o meu menino que gosta muito de futebol, uma quadra de tênis para o marido, e essa liberdade para as crianças brincarem na rua. Ter essa pergunta e essa conexão, toda a apresentação do empreendimento vai ser direcionada e personalizada para essa persona, que é uma mulher casada com 2 filhos. Por outro lado, esquece então essa persona. Vamos dizer que essa mesma mulher, ela é solteira, mora com o pai está cadeirante, e ela está procurando aquele condomínio fechado, ela quer uma casa que seja térrea, para poder mobilidade do pai. O pai gosta muito de natureza, de som dos pássaros, então ela quer uma casa que seja de frente ali à mata e que esteja perto da natureza. Então, veja, a apresentação vai ser totalmente diferente para essa pessoa que mora com o pai, que é cadeirante, etc., do que a mãe que tem 2 filhos e um marido. Então, a importância de uma simples conexão, de uma simples pergunta, de conexão do lado humano, você vai conseguir ter muito mais eficiência nas vendas. Eu vou dar uma acelerada aqui pelo horário nosso. Quarto pilar, mobilidade. Pessoal, os clientes já estão mobile, ele já está acostumado a pedir comida pelo iFood, assistir filme no Netflix, conversa pelo WhatsApp, ou seja, ele está cada vez mais com menos burocracia e mais rapidez. Então é importante os corretores, a equipe de vendas de campo também estejam mobile, também tenha essa autonomia, também tenha menos burocracia e mais rapidez. Aqui eu vou citar 2 casos, primeiro da Cirela, que é um cliente nosso recente, a marca Cirela, Vivaz e Living. Eles começaram uma operação no Rio de Janeiro, em que o corretor, na palma da mão, todos os materiais de venda, seja ficha técnica, memorial descritivo, book, as imagens de cada empreendimento que pode compartilhar com o cliente via WhatsApp, Facebook, Instagram, ou seja, para todos os empreendimentos da Cirela, o corretor tem na palma da mão esses materiais que já pode tanto consultar quanto compartilhar com os seus clientes. Então, a importância dessa mobilidade, tá? Em outro caso, da BRDU, também operação que tem em várias cidades do país, que é uma empresa de loteamento aberto. Aqui é importante que muitas vezes o pessoal fala, não, Glauco, isso é muito bacana, mas só em São Paulo, incorporadora de alto padrão, negativo. Aqui é loteamento aberto, R$70 mil cada lote, e colocaram também toda uma cultura digital nas vendas. Toda a parte de consulta da disponibilidade dos lotes é feito via mobile, então o corretor já sabe o que está disponível, qual lote é disponível ou não, se é um lote de esquina, qual que é a metragem, valor, formas de pagamento, ou seja, ele tem tudo esse processo da venda do lote na palma da mão, ele já consegue tirar fotos e mandar essa pasta e essa proposta para aprovação também pelo celular, tá? Ou seja, mesmo em empresa de loteamento aberto, é possível sim colocar essa cultura digital nas vendas. Glauco, foi fácil? Eles contrataram a plataforma, colocou tranquilinho,
todos os corretores adaptaram? Não. Tiveram muitas turbulências, tá? Por quê? Mudar uma cultura não se muda do dia para a noite, é preciso tempo. Quando os corretores sentiram dificuldade, melhor, um papel era mais fácil, era mais tranquilo, etc. Então, na turbulência, no caso da BRDU, quem foi o piloto, foi o Leonardo, ele falou, corretores, a BRDU não vai conseguir crescer se não tiver essa cultura digital. Nós temos que pagar o preço e vamos passar por essa turbulência, não vamos desistir que a gente vai conseguir. Então, esse cara segurou as pontas, passou pela turbulência, hoje está num processo de voo cruzeiro, 100% do processo todo digitalizado. Não tem mais a parte de papelada, tudo é pelo celular, tira fotos dos documentos, disponibilidade, material de venda, tá? Mas não é simples, precisa ter essa força, principalmente dos líderes. Indo para a parte final aqui da apresentação, quinto pilar, esse processo 100% digital. Eu gosto muito dessa imagem que ela é bem ilustrativa. Então, você sai do processo de muito papel para um processo 100% digital. Esse processo, pessoal, é em toda a jornada, tá? Eu vou mostrar rapidamente aqui pela história. Então, desde o pré-atendimento, a visita, a proposta, o contrato e a venda ganha, é possível ter tudo isso de forma digital. Nessa nossa história aqui, então, a Joana, ela é nossa potencial cliente, ela mora de aluguel e sonha ter um imóvel próprio. A Joana, navegando pelo Facebook, viu um anúncio de um empreendimento, clicou e desejou interesse em conhecer aquele empreendimento. Na hora, tem uma pessoa de pré-atendimento, nossa história aqui, a Cecília, que é a pessoa de pré-atendimento, ela já recebeu o contato da Joana, recebeu o alerta, entrou em contato em até 5 minutos, tá? Fez uma qualificação, que a Joana, então, ela é noiva, está querendo casar no final do ano, quer comprar um empreendimento Minha Casa Minha Vida, ou seja, pegou todas as qualificações e características para fazer essa primeira conexão com a Joana, registrou tudo isso na plataforma e passou o bastão para o Carlos. O Carlos, na hora, recebeu, então, um push, que tem um novo atendimento para ele poder fazer com a Joana, tá? No atendimento, o Carlos já consegue, junto com a Joana, consultar a disponibilidade do empreendimento que ela gostou, já consegue adaptar o fluxo de pagamento, ou seja, ter um simulador de propostas que adaptar qual que é a entrada, se ela vai querer mensais ou não, se vai ter intermediária ou não, para poder adaptar ali em tempo real qual que é o fluxo de pagamento desejado pela Joana. Encontrou o fluxo, já tira fotos das documentações necessárias e envia para aprovação da proposta. Nesse caso aqui, o Haroldo, que é o nosso gestor, ele recebe esse alerta, e-mail e push para poder analisar a proposta da Joana. Ele já faz uma comparação aqui de análise de proposta da tabela versus o que foi enviado, para poder analisar PV, a percentual de entrada, etc. Dá o retorno que foi aprovado. Na hora, volta para o Carlos, a proposta está aprovada, segue em frente na venda. A Secretaria de Vendas já consegue gerar automaticamente o contrato e fazem juntos a assinatura eletrônica, Joana, Carlos, enfim, o Haroldo, todos os responsáveis por essa assinatura, e conclui-se a venda. Ou seja, pessoal, nessa história rápida aqui, a gente tem, são casos, é uma história, mas tem vários casos reais aqui, inclusive da Pride, que é um cliente nosso de Curitiba, enfim, e vários outros, em que na mesma semana que um cliente viu o anúncio, pediu um atendimento, ele conseguiu concluir e estar efetivamente com um contrato assinado, toda essa jornada de forma digital. E o mais importante, né, pessoal, que a Joana, que é o nosso cliente, que é o nosso consumidor, teve uma experiência de compra mais rápida, melhor, foi mais bem atendida por todo esse processo. E eu quero passar agora 3 mensagens finais. Primeiro, existe essa discussão, né? Quem que vai ganhar a luta? Se é o corretor que é melhor ou se a tecnologia é melhor? O corretor, que é o lado humano, que é o lado do convencimento, que é o lado da conexão, olho no olho, enfim, Deus nos criou com uma série de qualidades aí que são inerentes ao lado humano. Ou a tecnologia que ela é fria, ela é rápida, ela é precisa, ela é eficiente. E aí tem algumas pessoas que falam, cara, a tecnologia vai substituir o corretor.
o corretor não vai ter mais. Ou o contrário, uma tecnologia não faz venda, o corretor ele funciona muito melhor. Ou seja, nessa disputa, né, entre o lado humano e a tecnologia, eu tenho a minha opinião e a minha visão que entre escolher a tecnologia ou o ser humano, eu escolho a soma dos dois, tá? Então não vamos dividir ou querer disputar um do outro, vamos somar. O lado humano tem características insubstituíveis. A tecnologia tem características insubstituíveis. Vamos pegar o melhor de cada um e somar esses dois, que vão ter uma venda cada vez mais humana e uma venda cada vez mais eficiente. Quero também essa mensagem, esse meu ídolo que é o Ayrton Senna. Tenham todos muita fé em Deus. Eu sou um cara de extrema fé, acredito muito, todo dia coloco o joelho no chão, pedindo para o Papai do Céu abençoar a família, abençoar nossas empresas, abençoar nosso país, abençoar essa humanidade nesse momento que a gente está passando. Tem uma frase que o Ayrton Senna fala, que faça tudo com muito amor e com muita fé em Deus, que de alguma forma você chega lá. Então, que a gente tenha muita fé em Deus, que a gente faça tudo com muito amor, que a gente vai conseguir alcançar os nossos objetivos. E, por último aqui, a família, que é a minha linda família, que o menorzinho, o Luca, de 4 anos, Miguel, de 9 anos, e a Ana Carla, que é minha esposa, a gente está junto já há quase 20 anos. Então, tenham também todos com a sua família, com seus filhos, com a sua esposa, com seu marido, com seus pais, sempre muito amor, sempre muita união. Não vamos deixar que a tecnologia ou que o lado digital nosso sobreponha o lado humano e o lado da família, tá bom? Pessoal, foi um prazer, espero ter contribuído aí. Vou deixar os meus contatos, e-mail, celular, que é o WhatsApp também, LinkedIn, Instagram. Quem quiser conhecer mais, appfacilita.com. Muito obrigado, fico à disposição que eu puder auxiliar vocês nessa transformação da cultura digital, que a gente tenha cada vez mais vendas mobile, simples e cada vez mais eficientes, tá bom? Foi um prazer aí, muito obrigado, valeu. Valeu, Glauco. Obrigado pela apresentação, sempre acrescentando muito para a agenda, como de costume. A gente passou um pouco do tempo, Glauco, mas de qualquer forma eu vou trazer 2 perguntas em uma aqui para a gente conseguir acelerar. Como eu sei que você vai continuar com a gente depois no debate, inclusive sobre assinatura eletrônica e continuar o bate-papo sobre tecnologia, a gente pode abordar mais também ao final do painel do Júlio algumas questões. Mas eu vou trazer alguma aqui, inclusive a Jéssica perguntou sobre qual plataforma estava utilizando, mas o próprio Aristeu respondeu no chat que era a plataforma da Facilita, no case da Apple. Inclusive o Aristeu mandou alguns cases aqui da BRDU, o case de Minha Casa Minha Vida, também no chat. O Aristeu ajudando bastante aí a gente durante o painel. O Glauco, uma pergunta que foi feita, eu vou juntar 2, tá? Tá. 2 que foram feitas, na verdade. Uma que sempre é realizada durante os nossos eventos, que é o financiamento também é feito de forma 100% digital, sempre tem essa pergunta. E uma segunda que é mais, acredito que todo mundo está curioso, que mudanças internas eu preciso fazer na minha incorporadora para eu ter essa cultura digital? Perfeito. Como corretor, acreditar na ferramenta, né? Então, eu citei durante a apresentação, essa cultura digital, ela é importante que seja iniciada de forma simples, ou seja, você não tentar colocar várias ferramentas e várias formas diferentes ao mesmo tempo. Se tiver esses 2 principais pilares, a agilidade no atendimento e a gestão, automaticamente você já está lá na frente. E como fazer o corretor acreditar na ferramenta, Marlon, obrigado aí pela pergunta. Eu acho que se a ferramenta ela é relevante para o corretor vai usar ela no dia a dia. Isso eu te falo com muita segurança, desde clientes de loteamento aberto, Minha Casa Minha Vida, médio padrão, alto padrão, Marlon. Quando o corretor ele vê que ele consegue fazer uma venda mais ágil, ele vai ter a disponibilidade, material de venda, ele vai ter uma aprovação de crédito mais rápida, ele vai ter uma venda e receber o comissionamento mais rápido, ele automaticamente vai ter benefícios próprios, ele vai querer fazer isso de uma forma bem bacana. Eu acho que é até bacana você assistir, não sei se está no Smart Display, Léo, que a gente fez uma live com 3 incorporadores, que eles falaram sobre isso, né? Que o corretor tinha muita dificuldade, muita resistência, e como que eles foram, ao longo do tempo, colocando essa cultura digital
junto aí na incorporadora. Então, acho que vale a pena acessar essa live, que é muito bacana, e o próprio incorporador falando sobre os desafios e como é que ele conseguiu colocar essa cultura para funcionar, tá? Realmente foi muito bacana essa live, a gente recebeu bastante elogio na época que a gente fez, continua com muito acesso. Essa live está no YouTube, inclusive, pessoal. Está no Smart School, também está no YouTube para quem quiser acessar, está lá no nosso canal. O Vinícius da Arbor, que foi citado aqui, inclusive, esteve com a gente, o Thiago da Pride também, então acho que vale a pena. O Márcio da Med Imóveis, exatamente. Bem bacana. Perfeito. E, Gal, que é a questão do financiamento, só para finalizar? Tá, o que tem feito no mercado atualmente? A assinatura eletrônica do contrato entre o incorporador e o cliente já está sendo feito de forma assinatura eletrônica. Até teve um depoimento nessa live também, que os incorporadores disseram que eles tinham muito receio do cliente não adaptar. Ele falou, cara, o cliente vai querer o papel, vai querer o contrato físico, é a compra da vida dele. E eles se surpreenderam, que os clientes, inclusive clientes Minha Casa Minha Vida, eles elogiaram, todos os clientes gostaram muito, e hoje 100% das vendas já são por assinatura eletrônica, não tem mais assinatura do lado físico. O lado do banco vai depender muito de qual banco. Eu tenho visto que os bancos privados já estão fazendo um movimento muito grande de assinatura eletrônica dos contratos. A Caixa já sinalizou mais de uma vez que está implementando muito em breve a assinatura dos contratos da Caixa também. Então, assim, efetivamente tem que ver cada banco, como é que está a política de cada banco, mas eu não tenho dúvidas que com a pandemia, tudo que está acontecendo, até o final do ano, todos os bancos vão estar implementados essa cultura e essa assinatura digital. Até o Júlio vai falar sobre isso também. Tem outros segmentos, como a medicina, a área de direito, que são segmentos muito mais sensíveis, né? Que todo o processo já é feito com assinatura com certificado digital. Então, respondendo a pergunta, alguns bancos sim, já têm feito, principalmente os bancos privados, e os bancos públicos estão nessa mudança aí para implementar isso também muito em breve. Tá? Show.